que é o coma? É um estado clínico em que o sujeito fica com olhos fechados, ele tem uma falta de responsividade irreversível, pelo menos temporariamente, então não é irreversível, né? Ele tem uma irresponsividade, né? Em oposição ao sono, no qual o indivíduo ele reverte para a vigília assim que ele é estimulado. Deixa eu ver aqui. 20 e 20, pessoal, mais 20 minutinhos aí a gente encerra. Vamos lá, o fulcro aqui, a marca, né, do coma, do padrão de coma, é a sua falta de variabilidade e falta de reatividade, que ele fala aqui, que é relativa ou absoluta. Quer dizer, na verdade, a gente testa, né, o coma exatamente vendo a reatividade, né? Se tiver alguma reatividade, o coma é mais leve, o prognóstico naquele momento é melhor. Se não tiver reatividade nenhuma, é ruim para o paciente se ele não tiver sedado, né? Tá? A reatividade da atividade de fundo, eles chamam lá, né, de background, a gente chama de atividade de fundo aqui, né? Você vai achar também gente chamando só de fundo, né? Reatividade do fundo, ou da atividade de fundo, né? Então a frequência da atividade de fundo aumentando de velocidade ou mudando em reação a um estímulo físico ou auditivo é um sinal de uma integridade relativa do quê? Né? Do encéfalo, né? Você está avaliando principalmente ali o córtex e a região subcortical. E é considerado mais favorável, então, se tiver uma reatividade aos estímulos. A gente costuma fazer, né, estímulo auditivo, estímulo doloroso elegante, né? O estímulo doloroso feito no paciente tem que ser um estímulo elegante, nada que machuque, né? Estímulo auditivo, estímulo calórico você pode fazer também, estímulo vestibular, né? Você pode fazer, tá? E assim sucessivamente. Vários tipos comuns, padrões de coma, né? Comuns foram descritos. Os dois padrões que são considerados ter o pior prognóstico para a recuperação, seguindo a encefalopatia anóxica isquêmica, são o surto-supressão, que diga-se de passagem, né, pessoal? O surto-supressão, quando você está induzindo ali uma anestesia, ele é bom sinal, né? Sinal que está havendo uma boa indução anestésica. Então, nem sempre o surto-supressão é patológico. Mas quais que são? O sujeito está em coma, pós-anóxico. Quais são os piores padrões em termos de capacidade de recuperação do paciente? É o surto-supressão e o coma alfa. Outros padrões são considerados intermediários, por exemplo, o coma teta. Vamos ver os padrões, né? Coma teta ou mesmo mais favoráveis, né? O coma fuso. Entretanto, o prognóstico deve ser certamente não só estabelecido em cima do eletro, né? Esses achados ele devem integrar o contexto clínico e outros testes também, como por exemplo neuroimagem. Então vamos ver aqui um padrão de surto-supressão. Esse padrão aqui é um padrão em que você vê parece até polispike, né? Polispike, spike, 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 spike e supressão. Na supressão, esse decremento aqui, no verdadeiro, né, supressão, quadro de surto-supressão, esse decremento aqui ele deve ser quase que ISO, tá? Quase ISO ou próximo do isoelétrico aqui, né? Da linha reta mesmo, tá? E o surto-supressão aí, você tem surtos de atividade, né, explosões, né, de atividades de alta amplitude, seguidas ou intercaladas por períodos de supressão. Você nota que aqui pode ocorrer duas coisas, né, pessoal? Duas coisas. Ou o período de surto ele pode se tornar cada vez mais frequente e de repente isso aqui se junta
e vai melhorando o padrão e o paciente vai se recuperando, ou o contrário, né? Esses surtos aqui eles vão se espaçando cada vez mais, daqui a pouco o paciente está com um traçado isoelétrico, está em morte cerebral, morte encefálica. Então essas duas coisas podem acontecer. Você vendo só um traçado, você não sabe se está melhorando ou se ele está piorando. Lembrando que o eletro, né, nessas situações graves, a gente faz sempre o eletro seriado, né? Você não vê um exame, você vai falar, eu acho isso, eu acho aquilo. Você pode comentar naquele momento o tipo de padrão, mas a evolução é que vai realmente dar para você o prognóstico, né? O que é que ele fala aqui? Figura 59, padrão surto-supressão de coma, né? Padrão de coma surto-supressão, seguindo uma injúria anóxica isquêmica, resultado de uma parada cardiorrespiratória num homem de 58 anos de idade com status mioclônico. Note o intervalo entre as pontas ondas e as ondas lentas, né? Em que você note o intervalo entre elas, né? Em que você tem aqui uma supressão da atividade de fundo com duração variável. Uma montagem longitudinal, né? Aqui, ó, bipolar. Novamente aqui uma cortesia de Jeffrey Brighton. Então esse aqui é o padrão grave, hein? Grave, hein, pessoal? Sair desse padrão aqui é grave. A gente vê nessas situações, a gente vê naquelas encefalopatias neonatais também, né? Doença, a síndrome de Ohtahara, né, por exemplo, tá? É grave isso aqui, isso é grave. Padrão teta do coma. Imagina comigo, ele fala que é um padrão teta, se você for medir essa distância aqui, deve ter menos de 8 ondinhas aqui. Mas se você tiver mais de 8 ondinhas, aí ele já se transforma num padrão coma alfa, tá? A gente olha assim bonitinho e fala, nossa, que bonitinho, olha, tem um alfa ali. Que bom, né? Que bom não, o coma alfa é um prognóstico muito ruim na parada cardiorrespiratória. Então, mais rápido um pouquinho se torna o coma alfa, que é um coma teta. Você tem coma alfa-teta, que é um coma de transição também, tá? Você pode tanto estar se transformando num teta, sinal que está melhorando um pouquinho, como indo para um alfa, sinal que está piorando. Vamos ver o que ele fala? O padrão coma teta, seguindo, aqui no caso, no exemplo, né, uma overdose de heroína num homem comatoso de 44 anos, pós-parada cardíaca. Fez uma parada cardiorrespiratória, né? Uma parada cardíaca, né? Note que a atividade teta, ela não varia. E a frequência delta, uma lentificação delta, tem uma distribuição. Ele fala, o que ele está falando aqui é o seguinte, né? Que em inglês a gente tem que ficar invertendo a ordem das frases aqui, né? É um teta que praticamente não varia e às vezes se transforma numa frequência delta também, predominantemente teta. Tem uma distribuição generalizada, tá vendo, em todos os canais. Tem uma falta de variabilidade espontânea na atividade de fundo. Para estabelecer o diagnóstico de coma teta ou qualquer tipo de padrão de coma, por exemplo, coma alfa, coma fuso e coma beta, a pessoa deve demonstrar, através da estimulação do paciente, que o padrão não varia e que ele não se altera em resposta ao estímulo externo. Isso aí é em termos, né? Isso em termos, tá? Porque o paciente pode estar evoluindo para uma melhora, pode começar a responder e mudar de frequência também. Mesma coisa, né? Montagem longitudinal, bipolar, Copyright Mayo Foundation, Medical Education Research, cortesia do Jeffrey Brighton. Bonitinho isso aqui.